Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. Triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Boa noite, irmãos. Estamos iniciando mais um culto, graças ao Senhor que nos deu fôlego de vida, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui hoje, juntamente com os irmãos, em espírito, na mesma fé, na mesma comunhão, sob a graça do Senhor Jesus. Amém? Vamos dar início a esse culto, esse momento de celebrarmos juntos ao Senhor, de glorificarmos o seu nome, de orarmos para com os irmãos, de meditarmos na palavra do Senhor. E hoje também estamos iniciando mais um mês e, como de costume, primeiro domingo do mês, celebramos a ceia do Senhor.
Então, você pode aí depois preparando o seu pão, o seu cálice, para que no final desse culto a gente juntamente possamos celebrar a ceia do Senhor. Amém? Vamos fazer uma leitura bíblica. Se encontra no livro de Salmos, Salmo de número 90, um salmo atribuído a Moisés, e pelo menos que está na Bíblia, é o único salmo que Moisés escreveu, mas é um salmo muito reflexivo, que ele traz algumas palavras muito sábias para a nossa vida, inspiradas, é claro, pelo Espírito Santo para o nosso coração. Bem, abra sua Bíblia, Salmo de número 90, diz assim a palavra: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó, dizendo: voltai ao pó, ó filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite. Tu os arrebatas no sono da morte, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, e à tarde corta-se e seca. Somos consumidos na tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabaram-se os anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, alguns pela robustez chegam a 80. Muitas vezes o melhor deles é canseira e enfado, pois passam rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira, da tua cólera? A tua cólera é tão grande quanto o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, ó Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com o teu constante amor, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém? Oremos. Senhor Jesus, obrigado por esse dia, Pai. Obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui na Tua casa. Nesta noite, ó Senhor, prestando esse culto a Ti, Pai. Ainda que não estejamos na casa do Senhor, mas, Pai, estamos debaixo do Seu Espírito, e o Seu Espírito habita em nós, ó Pai, e nesta manhã, em comunhão com os irmãos, ó Pai, ainda que virtualmente, mas na mesma fé, Senhor, nós queremos celebrar esse culto, prestarmos esse culto ao Senhor, meditarmos na Tua Palavra e pedir desde já a Tua bênção sobre a vida de cada irmão, cada irmã, cada necessidade. O Senhor conhece a cada um de nós e conhece, ó Deus, a cada luta, conhece a aflição, a angústia de cada irmão, ó Pai. E conhece também, ó Deus, a gratidão do coração de cada um de nós que nesta noite chegamos à Tua presença. Visita-nos, ó Deus, com o aroma suave da Tua presença. Faz-nos, ó Deus, como orou o Teu servo Moisés no passado. Alegra-nos, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado para conosco. Pai, vai ministrando as nossas vidas, Senhor. Os que estão enfermos, ministra a cura, a restauração, o reestabelecimento. Ministra a fé, Senhor, o ânimo também a eles, a esperança que o Senhor está com eles e está ministrando nas suas necessidades. Levanta-os, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, são Teus servos, são, ó Deus, preciosos aos Teus olhos.
que a tua boa mão esteja com cada um deles nesta noite, Senhor. Esteja também ministrando, Senhor, a cada necessidade. Alguns talvez estejam aflitos, alguns talvez possam estar angustiados pelas preocupações, as necessidades que a vida traz, ó Deus. Mas nesta manhã, Senhor, seja, ó Deus, o teu Espírito um refrigério, um bálsamo, ó Deus, sobre as nossas vidas, trazendo esperança, orientação, direção, abrindo as portas certas, fechando as erradas e, acima de tudo, Senhor, derramando da tua graça, da tua presença, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós desde já abençoamos o teu povo, agradecemos pelo teu povo e a cada um dos que estão, ó Deus, nesta noite ou qualquer um dos dias posteriores que vier a assistir esse vídeo, nós rogamos a tua bênção, a tua graça, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos ter alguns louvores de adoração ao Senhor, em seguida voltamos para ministrar na palavra e termos juntos a Santa Ceia. Amém? Seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu. Mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá. Pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá. Pelo novo e vivo caminho. Seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu. Mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Eu sei. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá. Pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá. Pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Pelo novo, sei que na
está aqui, libera um brado de louvor. Ao rejeitado, Pai, tu és refugiado, encontra abrigo aos teus pés. Em meio às guerras és escudo, e no teu nome encontro salvação. Venha ao que tem fome, venha ao que tem sede, a mesa está pronta. Venha como estás e vida encontrarás, a mesa está pronta. Ao rejeitado, Pai, tu és refugiado, encontra abrigo aos teus pés. Em meio às guerras és escudo, e no teu nome encontro salvação. Venha ao que tem fome, venha ao que tem sede, a mesa está pronta. Venha como estás e vida encontrarás, a mesa está pronta. Venha ao que tem fome, venha ao que tem sede, a mesa está pronta. Venha como estás e vida encontrarás, a mesa está pronta. A porta aberta está e o perdido encontrou lá. De graça pode entrar, o Pai está a te esperar. Quão grande é esse amor que por amor nos alcançou. A porta aberta está e o perdido encontrou lá. De graça pode entrar, o Pai está a te esperar. Quão grande é esse amor que por amor nos alcançou. Venha ao que tem fome, venha ao que tem sede, a mesa está pronta. Venha como estás e vida encontrarás, a mesa está pronta. Talvez cantar aí nas suas mãos e diga: Venha ao que tem fome, venha ao que tem sede, a mesa está pronta. Venha como estás e vida encontrarás, a mesa está pronta.
Boa noite mais uma vez. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Vamos ler do verso 4 até o verso 13, que é o texto para a nossa meditação nesta noite. E o tema desta mensagem é o desafio de cultivarmos a alegria do Senhor na nossa vida. Amém? Vamos lê-lo então. Carta aos Filipenses, capítulo 4, do verso 4 em diante. Diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendeste, recebeste e ouviste de mim e viste em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Muito me alegro no Senhor, pois finalmente renovaste o vosso cuidado a meu favor. Já tinhais cuidado antes, mas vos faltava a oportunidade para mostrá-lo. Não digo isso por causa da necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Oremos. Senhor Jesus, obrigado por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, podermos estarmos meditando na Tua Palavra e rogamos que o Espírito Santo do Senhor esteja então ministrando a cada vida, a cada coração, segundo a Sua boa vontade, segundo a necessidade de cada um de nós. Pai, oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, Paulo traz aqui um desafio aos irmãos ali de Filipos. Se você tiver a oportunidade de ler toda a carta, ou se você já leu, você percebe nas linhas dessa carta que era uma igreja a qual Paulo tinha tremenda consideração, não que ele não tivesse com as outras, mas era uma igreja que Paulo tinha uma alegria, uma comunhão com aqueles irmãos ali em Filipe muito especial. E ele traz nesta carta esse desafio aos irmãos, de eles se alegrarem no Senhor. E mais do que um desafio também, é uma possibilidade, é uma oportunidade que Paulo demonstra aos irmãos ali, que esta carta foi escrita possivelmente no ano 62 e com certeza, pelos achados, pelos próprios relatos, que ela foi escrita de Roma, quando Paulo se achava preso ali em Roma. Então, é um desafio, por quê? Porque é um desafio de que o cristão, mesmo nas suas lutas, mesmo nas circunstâncias adversas, ele pode ter um contentamento, ele não precisa ficar subjugado, ou direcionado ou aprisionado, se a gente pode dizer assim, pela tristeza das lutas que vêm à nossa vida, vêm ao nosso coração, mas que nós podemos, em toda circunstância, estarmos vencendo essa circunstância com esperança, com ânimo e com contentamento, com alegria em nosso coração. Paulo escreve no versos que nós lemos, verso 4, em especial, ele diz assim: regozijai-vos
algumas tradições trazem alegrai-vos. E ele diz assim, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Então, ele enfatiza isso. Eu creio que ele está enfatizando esta questão porque acaba sendo um desafio para nossas vidas. Nós, normalmente, somos mais suscetíveis à tristeza no sentido de incorporá-la, de assimilá-la e de mantê-la na nossa vida, do que muitas vezes de buscar um contentamento, uma superação e trazermos à nossa vida, ao nosso rosto, a alegria, a graça do Senhor para as nossas vidas, né? E isso é importante, porque que nós precisamos trazer alegria para a nossa vida. Por quê? E como trazer também esta alegria à nossa vida? Talvez você pense assim, mas é que o Senhor, né, não conhece o meu problema. Paulo não conhecia os meus problemas. Paulo não conhecia minha família. Paulo não conhecia as circunstâncias que eu vivo. Paulo não conhecia os meus erros que eu já cometi, as besteiras que eu já fiz na vida, né, e que hoje me trazem, às vezes, consequências adversas. Não, com certeza, Paulo, e eu também não conheço as suas adversidades. Muitas vezes a gente conhece uma ou outra do irmão, da irmã, que pede uma oração por uma enfermidade, por uma luta específica, às vezes na área financeira, na área familiar, mas nós não conhecemos, acima de tudo, o coração da pessoa, o como ela está sentindo, como ela está experimentando aquelas lutas, as dificuldades que ela está enfrentando. E é justamente por causa disso que é um desafio, é por causa disso que Paulo justamente escreveu, porque ele não está escrevendo aqui, vamos dizer assim, para um grupo de adolescentes, dizendo, vamos nos alegrar, vamos fazer uma festa, vamos esquecer tudo. Paulo não está dizendo isso, Paulo está escrevendo a homens, a mulheres sérios, comprometidos com a vida, que têm suas responsabilidades, mas que justamente por isso, por ter suas responsabilidades, ser comprometido com a vida, amar a sua família, amar os seus semelhantes, essas pessoas acabam se entristecendo, acabam sofrendo com as dificuldades, com os problemas que surgem e que muitas vezes nós não, de bate-pronto ou de imediato, encontramos a solução, a direção. Então isso nos aflige, nos entristece e acaba sendo um desafio para nós retomarmos, em vários casos, a alegria do Senhor sobre a nossa vida. Mas ela é necessária. A alegria do Senhor sobre a nossa vida, ela é necessária para nos ajudar a superar as angústias, superar as dificuldades, e ela faz bem à nossa vida. Se nós formos para a palavra do Senhor, nós vamos encontrar várias vezes que a alegria ela é necessária à nossa vida. Lá em Provérbios, capítulo 15, verso 13, diz que a alegria aformoseia o rosto, mas o espírito triste abate o nosso espírito. Uma outra versão diz, faz secar os nossos ossos, né? Na medicina, nos estudos aí respeitantes da fisiologia do corpo humano, tem se escrito, tem se falado muito sobre isso, sobre essa importância de sorrirmos, sobre essa importância do humor na nossa vida, que é uma substância mesmo química e que se expressa através, né, podemos dizer, da alegria, do sorriso, do contentamento na nossa vida. Então,
é importante a alegria estar na nossa vida. Lembro-me de um caso que um médico escreveu, um psiquiatra, quando ele disse que ele atendia uma senhora durante um bom tempo e ela vinha assim num histórico até de depressão. E aquele médico já tinha tentado várias alternativas, várias medicações com aquela senhora e ela melhorava um pouquinho, era um passo para frente, outro para trás, e até que um dia ele sentiu no seu coração e ele deu uma receita diferente para ela. Ela entrou novamente, consultou e ele falou: não, a senhora vai continuar com o que já tem, eu só vou acrescentar isso aqui à vida da senhora. E ele escreveu e deu para ela e ela olhou aquela receita, ela ficou meia assim, sem saber, e perguntou: mas é isso mesmo, doutor? E ele falou: não, é isso mesmo. Ele tinha escrito para ela, prescreveu para ela que ela precisava sorrir pelo menos 10 vezes ao dia. E ela não entendeu, mas ele falou: não, isso é uma receita, você tem que fazer isso, você tem que cumprir isso. Como você vai fazer? Busque ler uma literatura que tem alguns contos que te alegram, né? Ou mesmo às vezes algumas anedotas sadias que alegram o seu coração. E ela então tomou aquilo como uma obrigação e, para surpresa dela e do próprio médico, 3 meses depois que ela estava fazendo isso, houve assim uma melhora substancial na sua vida. Por quê? Porque ela estimulou o seu corpo, estimulou fisiologicamente as suas necessidades biológicas que precisavam para produzir as substâncias químicas que ajudaram ela a vencer aquela depressão ali na sua vida. Como dissemos, então é necessário nós nos alegrarmos. E Paulo nos convida a nos alegrar no Senhor, não no sentido simplesmente da gente esquecer as lutas, os problemas, não dar atenção a eles, sermos irresponsáveis para com eles. Não é nesse sentido. Não, mas é no sentido de mesmo nessas lutas e tribulações nós possamos ter esperança, nós possamos olhar para o alto, né? E como a palavra de Deus nos expressa, sabermos que a nossa redenção está próxima. O verso seguinte que nós vemos aqui, né, o verso 5, tem uma expressão muito interessante, muito importante para nós nesse momento, que ele diz assim: perto está o Senhor. Alguns historiadores julgam que esta frase ela está se relacionando à volta de Jesus, que diz: calma, né? Se alegrem porque a volta do Senhor está próxima. Se estava próxima naquele tempo, né? Quanto mais hoje. Alguns dizem assim que essa convicção de Paulo e de que os apóstolos tinham perto está o Senhor, não era tanto relacionada ao tempo, mas sim à certeza de que Jesus voltaria. Mas também entendemos que esta frase ela quer dizer também que Deus está perto de nós, que o Senhor está junto de nós, que o Senhor está ao nosso lado. Por isso que antes dessa frase, Paulo coloca: seja a vossa moderação, seja a vossa equidade, seja o vosso bom senso, né? Notório, visível, porque o Senhor está do seu lado. Se o Senhor está conosco, quando temos essa convicção, né, fica mais fácil nós entregarmos a Ele os nossos problemas e as nossas necessidades. O próprio apóstolo Paulo, se a gente observa essa carta, ele fala ali que em alguns momentos da sua vida ele precisou derramar algumas lágrimas, né, pela vida de alguns irmãos, até pelas lutas que ele tinha. Ele até agradece no começo dessa carta aos irmãos que lutaram com ele pela fé, ou seja, não foi
algo simplesmente fácil ou mesmo festivo, simplesmente. E no capítulo 2, ele fala de Epafrodito, que era natural ali de Filipos, e dá a entender que foi Epafrodito que foi levar a oferta até ele, que alguns irmãos enviaram. E ele fala que Epafrodito ficou doente, mas que pela misericórdia de Deus, Deus o recuperou, e ele conclui dizendo assim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então Paulo era alguém também que se entristecia, era alguém humano, era alguém que sofria, era alguém que tinha sensibilidade e que também, podemos dizer, doía o seu coração. Então, Paulo não é que uma espécie de super-herói, ele não está escrevendo isso aqui da sua mansão, que ele nem tinha, né, claro, mas ele está escrevendo isso de uma prisão, ainda que muitas vezes, ou as 2 vezes que Paulo ficou preso em Roma, foi lhe dado o direito dele ter prisão domiciliar, né? Tinha que ser pago, até por causa disso que os irmãos lá de Filipos enviaram oferta a ele. Tinha que pagar a residência, pagar o soldado, tudo que iriam ficar ali de guarda. Não tinha tornozeleira eletrônica, então tinha que pagar o soldado. Então, Paulo está escrevendo de um ambiente que, para a maioria de nós, ou para todos nós, é um ambiente que não seria dos melhores, com certeza. Mas ele traz esse desafio de nós, então, a vivermos contente. E é interessante que no final, verso 12, que nós lemos, Paulo diz assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a estar contente mesmo quando tinha fome, assim como aprendi a estar contente tendo abundância. Aprendi a estar contente quando tinha tudo ou quando passava alguma necessidade. O que queremos destacar aqui é o que ele aprendeu. Ele diz assim, aprendi, né? Minha filha, às vezes, fazendo as lições aqui em casa, ela fala, pai, mas eu não sei fazer isso. Eu sempre digo para ela, você não sabe porque você ainda não aprendeu, mas você tem a capacidade de aprender. Então, vamos lá. E aí vai transcorrendo aquilo que precisa aprender. Na nossa vida também, irmãos, há muitas coisas, e por isso que a questão até de nos alegrarmos acaba sendo um desafio, é porque nós às vezes não aprendemos a estar contente em toda e qualquer situação. Eu não sei se a gente vai aprender isso plenamente, totalmente, até o final da nossa vida, mas é um desafio, até um desafio, vamos dizer, prazeroso, nós irmos nessa caminhada, tentando aplicar e aprender a estarmos contentes em toda e qualquer situação. Para alguns falam assim, não, eu não quero pensar muito nisso não, porque senão eu já tenho que pensar que eu vou passar lutas e passar necessidades. Nós não precisamos nem pensar nisso, porque infelizmente se estamos aqui nesta vida, vamos ter lutas. Uns mais, outros menos, mas vamos ter lutas. Então o desafio é nós enfrentarmos isso com a graça do Senhor e podermos superar. Como já disse até do próprio Paulo, não é que eu e você não ficamos tristes. Não é que eu e você não sentimos tristeza, não ficamos às vezes deprimidos por alguns momentos, não, às vezes cai o nosso semblante, que às vezes a gente prefere até se afastar um pouco, né, da comunhão da nossa família por algumas horas ou um dia ou outro,
para a gente refletir, para a gente assimilar e para a gente superar isso. Então, não é que nós seríamos insensíveis, porque se nós tornarmos insensíveis é até perigoso. Da insensibilidade, nós podemos passar para psicopatia, né? Ou seja, nós perdermos os sentimentos e aí nós não temos empatia por ninguém que sofre e podemos até cometer atos que prejudicam as pessoas porque nos tornamos pessoas insensíveis. Podemos falar palavras que magoam as pessoas porque nós não estamos tendo a empatia, ou seja, a visão de que aquela palavra vai machucar a pessoa, vai causar um dano àquela pessoa. Então, todos nós temos esses momentos, passamos por esses momentos, mas nos desafiamos a quê? A olhar para o Senhor, a buscar no Senhor a graça do Senhor Jesus. Paulo aqui nos dá até uma sugestão muito importante, quando ele diz assim no verso 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Como nós podemos, então, cultivar a alegria do Senhor na nossa vida? E Paulo começa dando aqui um bom conselho. Ele diz, olha, leve ao Senhor tudo em oração e faça isso com ações de graças. Não sei você, mas eu já experimentei isso na minha vida. Alguns momentos de angústia, alguns momentos de aflição, no sentido de, puxa, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que podemos confiar nisto ou naquilo? Então, todos nós passamos momentos assim, e esses momentos nos traz, para uns mais, outros menos, nos traz ansiedade, nos traz aquela preocupação, e alguns podemos dizer chega ao desespero, né? Mas Paulo nos diz aqui, leva tudo em oração ao Senhor. Não deixa que a ansiedade vá dominando a sua mente, o seu coração. Não deixa que essa preocupação te leve a criar memórias negativas. Olha, mas pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Sim, na vida pode acontecer várias coisas. Nas circunstâncias preocupantes, coisas negativas podem acontecer. Mas nós temos que olhar e confiar no Senhor e entregar, como ele diz, orar com ações de graças, com súplica. Estamos preocupados com esta questão, com esta pessoa, com esta necessidade, nos traz angústia, nos traz sofrimento, num determinado momento ou no transcorrer do dia, repetindo essa necessidade dia a dia. Comece a levar ao Senhor em oração. Comece a apresentar isso ao Senhor em oração. E comece a agradecer pelo cuidado do Senhor sobre essa situação. Senhor, o Senhor está no controle. Senhor, o Senhor tem poder para operar nessa situação. Senhor, eu quero pensar, eu quero imaginar a melhor solução para isso. Mas acima de tudo, Senhor, eu entrego nas Tuas mãos, eu descanso nas Tuas mãos e agradeço, Senhor, pelo Seu cuidado, pela Sua misericórdia, pelo Seu operar nessa situação, Pai. Então, quando a gente começa a fazer isso, ele diz no verso 7 que então há uma paz de Deus que vem sobre o nosso coração. E essa paz de Deus guarda a nossa mente, essa paz de Deus guarda o nosso espírito. Fazendo isso, então, nós podemos, então, descansando no Senhor, nos alegrar no Senhor, nos alegrar da esperança, nos alegrar
do cuidado do Senhor, nos alegrar por aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida, sermos gratos ao Senhor por algo que ainda não vimos que aconteceu, ou seja, uma situação que estamos entregando e agradecendo ao Senhor. Tem um autor que ele fala uma coisa interessante, ele fala que termos ações de graças antecipadas seria como nós criarmos memórias futuras, porque temos as memórias passadas, né? E que muitas vezes nos alegram, mas muitas vezes também nos entristece. Puxa, eu tinha que ir para a direita, eu fui para a esquerda, cometi um erro. Olha, eu queria uma situação assim, aconteceu de outra maneira. Puxa, eu esperava isto de uma pessoa, mas fiquei decepcionado. E tantas circunstâncias que podem ser adversas na nossa vida e que não só nos trazem tristeza, mas nós rememoramos e muitas vezes nos abatemos, como Jeremias escreveu lá quando ele também sofreu uma situação tremendamente difícil da invasão da Babilônia em Jerusalém, em Judá, e ele escreve ali dizendo, olha, só de lembrar disso eu perco até a vontade de viver. Mas ele diz assim, mas quero trazer à memória o que me dá esperança. Então esse autor, ele diz assim, ó, crie memórias futuras. Como que é criar memórias futuras? Você não lembra do passado? Imagine o futuro. Imagine o que o Senhor pode fazer, as probabilidades do Senhor operar, te abençoar, do que você gostaria. E criar memórias, além de você imaginar, você acrescenta a esta lembrança, acrescenta o sentimento. E que sentimento podemos acrescentar? Sentimento de nos alegrar, de contentarmos, né, no Senhor. Então, ações de graças, mais do que falarmos ou expressarmos uma gratidão em palavras, é nós olharmos para o futuro e pelos olhos da fé, nós apreciarmos aquilo que o Senhor vai fazer e já nos alegrarmos por aquilo que o Senhor vai fazer. E todos nós temos essa possibilidade, porque quando estamos com o Senhor, é Ele que cuida da nossa vida. Por mais difícil que seja a situação, o Senhor está cuidando de nós. Tem até uma história que, segundo foi contada, é uma história verídica, aconteceu num desses países onde ainda há uma verdadeira perseguição aos que pregam, aos que levam a Bíblia, e diz que determinado irmão, ele foi condenado, né? Foi não só pego, mas já não precisa nem julgamento, já está condenado, e foi então pego pregando a palavra, foi acusado disso, e já foi sentenciado, e 2 soldados levaram a determinado local e mandaram que ele abrisse ali a sua cova, que ele seria executado. E aquele homem, então, ele se entristeceu, ele começou a chorar, ele começou a lembrar da sua família, que a esposa, filhos, e trouxe uma tristeza ao seu coração, segundo foi narrado, mas aí ele sentiu também que ele não precisava ficar preso a essa tristeza. É claro que era uma circunstância diversa, mas ele começou a olhar um outro lado até. Ele falou, poxa, mas também Jesus está comigo. Jesus vai cuidar da minha família. Se Deus permitiu, né, isso, e Ele tem as promessas de que cuida dos seus, Ele vai cuidar da minha família. E aquilo começou a renovar o seu coração. E ele começou a pensar, puxa, eu vou encontrar Jesus, eu quero dar um abraço em Jesus, eu vou estar na glória. E ele começou a pensar nas possibilidades
da maravilha da vida eterna com Cristo Jesus, e ele começou a se alegrar, e ele começou a adorar ao Senhor, a louvar ao Senhor, e até aqueles homens que estavam ali, ele falou assim, não, acho que esse cara, ele deve ser doido, ele não é alguém que precisa ser morto, não. E aí diz a história que os guardas foram embora e deixaram ele cantando lá, ou seja, e depois, é claro, ele mesmo narrou essa história a algumas pessoas e ela chegou até nós, né? Então, podemos, como cristão, mesmo nas circunstâncias mais adversas, olhar para o Senhor Jesus e agradecer por Ele. Podemos nos entristecer, sim, eu e você somos humanos, tristeza faz parte da nossa vida e tem até alguns benefícios para o momento, para a reflexão, para nós pensarmos nisso e vermos isso, né? Até tem um filme que a gente pensa que é infantil apenas, mas não é não, é um filme bom para a gente assistir, que chama Divertidamente, e eles mostram um pouquinho como é esse processo da tristeza, da alegria sobre a nossa vida. É muito interessante, se tiver a oportunidade, assista. Mas, acima de tudo, medite na palavra do Senhor, aprenda do Senhor aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, observe o cuidado do Senhor sobre a nossa vida, vivencie esse cuidado e quando a tristeza vier, né, sim, aceite a tristeza, passe por ela, mas não permita que ela dirija a sua vida. Volte-se para o Senhor, se alegre no Senhor, console-se no Senhor e deixe que a esperança do Senhor vá ministrando na sua vida. Eu creio que isso é possível para mim e para você. Paulo vai mais um pouquinho à frente e ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não estava dizendo que ele era um homem excepcional, que ele era capaz de superar tudo, que ele era um super-homem. Não, mas ele diz assim, olha, mas Deus me ajuda em tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. E eu tenho plena certeza que o Senhor também te fortalece, que o Senhor cuida da sua vida, que o Senhor abençoa a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Então fica nesta noite esse desafio para nos alegrarmos no Senhor. Fica esse desafio de estarmos no Senhor e aprendermos a vivenciar não só a tristeza, que muitas vezes aprendemos muito facilmente, mas também vivenciar o contentamento da alegria do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Pedir que o Senhor te abençoe, pedir que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e pedir que o Senhor esteja ministrando ao seu coração. Se você não é ainda um cristão, saiba que Jesus quer ministrar a sua vida, Jesus quer perdoar os seus pecados, porque a maioria das vezes o que nos traz grandes tristezas são os nossos pecados. Deus quer te ajudar a superar os sentimentos de culpa. Às vezes temos culpa mesmo, às vezes nem fomos culpados, mas assumimos, que chamamos até de uma falsa culpa, um compartilhamento da culpa por algo que aconteceu e que não tínhamos o controle sobre aquilo, mas nos sentimos culpados. Se eu tivesse feito isso, deixado de ter feito aquilo, poderia não acontecer. E carregamos esse sentimento que não é bom, que entristece a nossa vida. Mas Jesus perdoa e limpa do nosso pecado. Então, coloque a sua vida. Você às vezes é um cristão que tem andado com o Senhor também, que às vezes tem enfrentado lutas e pode ter também alguma necessidade de, nesta noite, colocar diante do Senhor algum problema que você
numa linguagem popular, podemos dizer, você não aguenta mais, mas, Senhor, coloco nas tuas mãos, faça o melhor, Senhor, por isso, abençoa essa situação, abençoa as pessoas envolvidas nessa situação e deixa o Senhor controlar. Se há necessidade de pedir perdão por algo errado, por algum pecado até, usa esse momento, coloca nas mãos do Senhor, né? Paulo diz assim, nós vamos ceiar em seguida, e o apóstolo Paulo diz assim, examine o homem, o seu coração, e então coma do pão e tome do cálice. Paulo não está recomendando que nós, ao examinarmos, nós dissemos, não, olha, essa semana eu pisei na bola, então não posso tomar a ceia. Não, o que Paulo está recomendando é que a gente examine, e se há algo no nosso coração, se há alguma situação que nós erramos, que nós entreguemos ao Senhor, que nós peçamos o perdão do Senhor, e que então, perdoados, com o coração livre e limpo, nós celebremos a ceia do Senhor. E também, se você precisa às vezes perdoar alguém, a pessoa às vezes não merece, a pessoa realmente errou, a pessoa realmente causou um dano à sua vida, mas em nome do Senhor Jesus, perdoa. Você não está justificando, você não está dizendo que não foi nada, você não está dizendo que aquela situação pode acontecer outras vezes, que não te perturba. Não é isso. Você simplesmente está entregando nas mãos do Senhor, dizendo, Senhor, em nome de Jesus, eu perdoo. Eu quero ir em frente sem esta carga na minha vida, sem esse peso na minha vida. Então, vamos orar e faça isso. Coloque-se na mão do Senhor e em seguida nós vamos então celebrar a ceia do Senhor. E queria que você fizesse isso com alegria. Queria que você fizesse isso com contentamento. Apesar das lutas que você pode estar enfrentando, apesar dos erros ou pecados que você chegou até esse momento, entregue na mão do Senhor, né? Aceite o perdão, entregue as suas lutas, confie no Senhor e vamos celebrar com contentamento a ceia do Senhor. Amém? Oremos. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse dia, obrigado por esta oportunidade de estarmos mais uma vez meditando na Tua Palavra e celebrando, Senhor, a ceia do Senhor. Pai, nós sabemos que isto é um ritual, mas é um ritual de valor, Pai. Não é algo que nós fazemos simplesmente por fazer, mas é um momento realmente em que celebramos, Senhor, a comunhão do Teu corpo que esteve entre nós e, ó Deus, diz a Tua palavra que o Senhor, então, ao estar entre nós, aprendeu e o que o Senhor aprendeu? Dentre algumas coisas que podemos achar que o Senhor aprendeu, cremos que o Senhor aprendeu a sentir como nós sentimos, a vivenciar as nossas dores. E é também por isso que a Tua palavra diz que o Senhor pode nos socorrer perfeitamente, Pai. Então, nesta noite, Senhor, nós rogamos que o Espírito Santo esteja visitando a cada irmão que nesse momento está colocando a sua dificuldade, o seu problema na mão do Senhor. Que o Senhor esteja tomando. Se é uma enfermidade, traz cura, Pai. Se é um problema financeiro, abre as portas certas, traz esperança, sabedoria, direção. Se é um problema familiar, de relacionamento, Pai, ajuda-nos a ver como o Senhor vê as outras pessoas, a amá-las apesar dos seus defeitos, das suas dificuldades, das suas ações erráticas. Que o Senhor nos ajude a amá-las. Não estamos concordando, não estamos aprovando o seu erro, mas queremos amá-las e orar para que o Senhor também abençoe e transforme as suas vidas. Pai, ó Deus, nesta noite, se há alguém que, ó Deus, tem sentido que tem errado com o Senhor, ou alguém mesmo que ainda no transcorrer da sua vida não fez uma entrega, não
houve ainda aquele momento de pedir perdão ao Senhor de todos os seus pecados, deixar a vida velha e começar uma nova debaixo da tua graça, da unção do teu Espírito. Pai, nesse momento, temos também essa oportunidade de entregar a nossa vida ao Senhor, todos os nossos dons e talentos, mas também todos os nossos erros e pecados que ficaram para trás. Pai, recebe nossa vida, recebe a nossa adoração, recebe, ó Deus, a nossa celebração nesta noite. Pai, nós oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Se você preparou aí o seu pão, nós vamos tomar agora. Aqui na igreja a gente está usando agora uma nova forma, né? Até por causa da Covid, já vem o pão e o cálice junto, a gente só abre e toma do pão. Mas aí no seu lar você pode fazer da melhor maneira que você conseguir fazer. O mais importante do que o elemento em si é a consciência e a espiritualidade que nesse momento é refletida nesse elemento simbólico que é o pão, que simboliza, que significa o corpo de Cristo que esteve entre nós. A palavra de Deus nos diz assim, que naquela noite em que Jesus ceiou ali com os discípulos, que ele foi traído, antes disso acontecer, ele tomou o pão, ele abençoou esse pão, ele deu graças e entregou aos seus discípulos, dizendo que esse pão significava o seu corpo, que seria dado em nosso favor. Ou seja, através da vida de Cristo, eu e você podemos ter vida, podemos vencer nesta vida, superando as lutas, dificuldades, e podemos nos alegrar e termos contentamento no Senhor e esperança no Senhor aqui e na vida eterna. Então, nesse momento, vamos tomar desse pão, vamos tomar agradecidos pela graça, pelo cuidado, pela presença, pela vinda de Jesus entre nós, pelo perdão dos nossos pecados, pela promessa e a confiança na vida eterna em Cristo Jesus. Tomemos. Diz a palavra do Senhor que depois de então cear, repartir o pão, Jesus tomou ali um cálice e ele também disse, olha, este cálice significa o Novo Testamento, ou seja, significa a nova aliança, o novo pacto que Jesus fez com os homens, através do seu sangue derramado na cruz, que podemos usar esta expressão, que Jesus, através do seu sangue, ele assinou, né? Ele selou esse pacto com os homens, quando ele usa a expressão ali, ó, está consumado, está pago. Qual era o pacto que ele estava fazendo? Que ele perdoaria os nossos pecados, que ele estaria conosco todos os dias e, por fim, a vida eterna para todos nós. Jesus assinou, né? Podemos usar essa expressão, esse pacto com o seu sangue. Por isso que a Bíblia diz que aquele quem fez a promessa, ele é fiel, ou seja, ele não fez isso brincando, não fez isso segmentando, não, olha, só para alguns, não. Entendemos que Jesus morreu pelos pecados do mundo todo, e o mundo todo inclui eu e você. Então, nesta noite, nós podemos também sermos agradecidos e nos alegrarmos porque fomos perdoados dos nossos pecados. Como diz Isaías, onde havia trevas, agora há luz, e podemos caminhar nessa luz e, por fim, nos alegrarmos na memória futura, desde já cultivada em nossa mente, da vida eterna com Cristo Jesus. Amém? Seja grato ao Senhor e junto aí com
se possível com a sua família. Celebre agora o cálice do Senhor, que vamos tomar com gratidão em nossos corações. Amém? Graças a Deus. Vou estar orando, mas também quero que você, aí no seu lar, onde você estiver, faça uma oração de gratidão ao Senhor e pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre seus entes queridos. E eu também vou orar abençoando a sua vida, abençoando sua família, abençoando o nosso mundo. Que o Senhor derrame da sua graça e do seu poder sobre as nossas vidas. Amém? Senhor Jesus, obrigado mais uma vez por essa oportunidade de estarmos juntos com esses irmãos e de celebrarmos, ó Deus, a vida, Senhor. Sim, Senhor, a vida que traz às vezes marcas, que traz cicatrizes, mas que pela sua graça nós podemos ir vencendo, podemos continuar tendo esperança e nos alegrar no Senhor. Pai, abençoa a vida de cada irmão, cada irmã, como oramos desde o começo. O Senhor conhece suas vidas, suas necessidades, mas que o Senhor esteja trazendo graça, sabedoria, cura, libertação, Senhor, salvação, santificação, derramar do Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós. Pai, agradecemos pela vida de cada um desses irmãos, cada família representada aqui e rogamos a Tua bênção. Pai, pedimos que o amor do Senhor, que é eterno, Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que é suficiente para toda e qualquer situação da nossa vida, e que a presença consoladora, confortadora e que nos capacita até mesmo a nos alegrar, a presença do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de nós, hoje e para todos sempre. Senhor, oramos agradecidos no Teu santo nome. Deus abençoe, irmãos, um bom fim de noite, uma boa semana a todos e uma boa vida a todos, debaixo da graça, do poder e da orientação do Senhor Jesus. Amém? Um grande abraço. Obrigada, Senhor. Obrigada por Tua redenção. Obrigada, Senhor, por Teu poder sobre nós, por Teu sangue sobre nós. Vivo estou, pois um dia Ele morreu por mim. Livre estou, pois um dia condenado foi. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim. Toda a iniquidade Ele levou, minha dívida pagou. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali. Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim, ninguém. Vivo estou, pois um dia Ele morreu por mim. Livre estou, pois um dia condenado foi. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer.
tem ouvidos que precisam ser abertos nessa